Olá, bem-vindo a mais um vídeo a respeito da linguagem de programação Zodio. O nosso objetivo nesse vídeo é nós trabalharmos 9 funções de manipulação de texto em 9 minutos. Ele é um vídeo voltado para os iniciantes em programação e em específico na linguagem de programação Zodio, e nós conheceremos algumas funções para manipular texto. Enquanto as linguagens de programação mais antigas trabalhavam isso como funções, o Zodio, com a sua orientação a objeto, vai trabalhar essas funções, esses comandos, essas alterações e manipulações em texto através de métodos, certo? Então aqui eu elenquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 manipulações diferentes. Para a gente trabalhar isso daqui, nós vamos utilizar o texto que está escrito aqui. Por exemplo, vamos executar e fazer o teste na primeira. Run. Ok, executou, eu tenho aqui. Ao clicar em maiúsculas, ele vai exibir o conteúdo daquele edit text em letras maiúsculas. Certo? E como é que a gente faz isso? Olha só. Esse objeto, esse componente, ele tem o nome de TextField1. Então, toda manipulação vai ser feita nele. Duplo clique. Nesse caso, o que eu fiz? Eu criei uma variável chamada s do tipo string. E essa variável eu atribuí o conteúdo do TextField1. Por último, messagebox s.uppercase. Vai mostrar em letras maiúsculas o conteúdo daquela variável s, que foi o que eu peguei o conteúdo do TextField. Eu fiz algo semelhante para o segundo, para exibir totalmente em minúsculas. Porém, para exibir em minúsculas, eu não usei o uppercase. Vamos lá? O que eu uso para poder exibir em minúsculas? Minúsculas, está aqui. E olha só que nós trabalhamos diferente. Eu não fiz mais a declaração da variável e nem atribuição de valor. Eu busquei diretamente TextField1.text, que é a propriedade desse objeto. E nessa propriedade aqui eu chamei o lowercase. Ou seja, o resultante de text1.text, que é o conteúdo, eu vou passar para letras minúsculas. Legal. Além de maiúsculas e minúsculas, eu posso também manipular esse texto e fazer uma alteração para iniciais. Olha só, linguagem D, olha que o D está maiúsculo, antes ele não estava. E Zodio, que estava totalmente maiúsculo, agora está somente com a inicial X com letra maiúscula. Ok. Eu posso, vamos ver aqui só o que eu fiz nesse iniciais. Eu usei o title case message box, é o mesmo código, tanto é que eu copiei e colei esse código até aqui, e ponto title case. Eles chamam de title case. O Zodio chama de title case quando eu coloco as iniciais de cada palavra em maiúsculas. Eu posso também ter a necessidade de fazer uma alteração no meio de um texto. Quando você está programando ou utilizando um editor de texto, se você utilizar o comando substituir, você pode alterar uma palavra por outra, ou um caractere por outro. O substituir pode fazer isso. Eu posso, por exemplo, pedir para alterar a letra A por X. Todo lugar que era A, ele altera por X. Eu posso pedir para substituir o A por traço, traço, traço. E ele substitui o A por traço, traço, traço. Todo lugar que tinha um A. Esse aqui não, porque não é um A, é um A til. Então é diferente. Posso também pedir para ele substituir uma palavra. Vamos escrever no mesmo case. Por outra. Zojo. Vamos colocar aqui a forma que nós falamos, né? Linguagem de programação Zodio, ok? Então é a função de substituição. Para mim fazer a substituição, eu utilizei o comando
replace all. Porque se você usar aqui somente o método replace, ele vai substituir a primeira ocorrência. Replace all substituiu todas as ocorrências. Trabalhei aqui o esquerda, left, 5. Vai pegar os 5 caracteres da esquerda. Do mesmo jeito, se eu quiser extrair da direita, eu uso right. Text.write, 3 caracteres da direita. Vamos ver como é que é o resultado disso? Primeiro, eu vou executar aqui o esquerda, que é o left, lingo, 5 caracteres. Opa, legal. Vou tentar o da direita, que é ojo. Os 3 últimos caracteres. Right, 3. Legal. Eu posso também extrair caracteres do meio. Para me extrair do meio, eu coloquei diretamente no código. Eu quero extrair 5,6. O que isso aqui quer dizer? Da propriedade mid. Quer dizer que a partir do 5º caractere eu quero extrair 6 caracteres. Então vamos lá? Executar. Meio. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é o U. A partir da letra U, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Nossa, mas só tem 5. Não, mas é porque eu tenho um espaço depois que também conta. Certo? Esse é o meio. Eu posso também utilizar um método para poder, ou uma função, para poder trazer para mim o tamanho. É o len. E é legal que nesse exemplo aqui, usando o len, eu coloquei o CSTR, porque o resultado desse len, ele é um número. E o message box vai dar erro se eu não converter isso para string. Então, message box, CSTR, o len, que é o tamanho de text field 1.text. Se eu executar isso daí, eu vou ter o tamanho 29, que essa string tem 29. Se eu escrever mais alguma coisa aqui, o tamanho agora tem 74. E para a gente fechar, eu tenho aqui o último comando, que é o comando para concatenar. O que é concatenar? Eu vou juntar uma sequência de caracteres. Então vamos lá. Executar, concatenar. Concatenar, linguagem de programação Zodio, teste de concatenação. Legal. Como é que eu fiz para colocar esse teste de concatenação aqui? Vamos olhar? Duplo clique. Eu simplesmente usei o sinal de adição. Eu somei text field 1.text mais teste de concatenação. Opa, espera aí, que aqui no meio eu estou somando alguma coisa estranha. O que quer dizer CHR13? CHR13, ele vai lá na tabela ASCII e trazer o código 13. O código 13 é o Enter. Por isso que ocorreu a quebra de linha. Eu mandei ele juntar o conteúdo do text field, mais uma quebra de linha, mais uma outra frase, teste de concatenação. Se eu quisesse, eu poderia aqui colocar outra quebra de linha também. Executar, só para a gente ver como vai ficar. Concatenar. Opa, saltou uma linha a mais. Ok, nós gastamos menos de 9 minutos e conhecemos 9 funções básicas, mas já dá para você ter uma ideia de como trabalhar essas funções e manipular strings, manipulação de texto. Certo? Esse código vai estar disponível com o link para download aqui embaixo no vídeo também, e você pode encontrar isso aqui dentro do fórum do Zodio também. Ok? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.